O que você sabe sobre os anjos? Pois é, eu não sei se você crê ou não crê, mas a verdade é que biblicamente eles existem. E ao longo dos anos muitos livros saíram, muitos comentários e estudos de outras culturas, de outras nações foram publicados a respeito dos anjos. Mas biblicamente, o que você sabe? O que a Bíblia fala sobre eles? Pois esse é o motivo desse vídeo. Então, a partir de hoje, alguns vídeos estaremos aí tratando deste assunto à luz da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a viajar comigo pelas páginas da Bíblia e conhecer mais sobre esse assunto. Tá? Ele é um assunto doutrinário, é um assunto também de grande importância. Nós vamos ver juntos agora já a partir do primeiro texto bíblico, tá? Então a pergunta é: o que você sabe sobre os anjos? Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus falou sobre eles lá em Mateus capítulo 13, versículos 39, 41 e 49. Eu quero destacar esses três versículos. Mateus 13, 39, 41 e 49. Ele disse o seguinte sobre os anjos: e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Até aqui tá bom. Então nós estamos vendo um texto, Jesus explicando sobre a parábola do joio e do trigo. Ele se refere ao final dos tempos e claramente ele declara aqui que os anjos terão um grande trabalho no fim dos tempos, um grande agir dos anjos no fim dos tempos. Mas a pergunta é: quem são os anjos? Para que eles existem? O que eles fazem? Então, a palavra angelologia é o estudo referente aos anjos. A palavra angelologia vem do grego, né? Angelos, que significa anjos, e logia, estudo. Hoje existe, como eu disse antes, existe uma literatura muito grande sobre os anjos, mas devemos estudar sobre o assunto única e exclusivamente sob o ponto de vista bíblico, tá? Para não cairmos em erros doutrinários, em cairmos em heresias. A fonte mais segura sempre será a Bíblia sobre qualquer assunto, principalmente os que dizem respeito às questões espirituais. Os anjos são mencionados, para você fazer ideia, eles são mencionados em toda a Bíblia. Exemplo, 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. 72 dessas 175 vezes do Novo Testamento, 72 são no Apocalipse. Então, para você ver a importância de estudarmos a doutrina dos anjos, a angelologia. Então, devido ao grande número de citações bíblicas, percebe-se a importância de conhecermos mais sobre o assunto. E quando nós pensamos sobre a questão dos anjos na Bíblia, pelo menos 3 perguntas vêm à nossa mente, tá? Devem ser feitas com relação aos anjos. Quem são os anjos? Como eles se organizam e quais suas funções? Tá? Então, quem são os anjos, como se organizam e quais suas funções? Vamos à primeira pergunta, então. Quem são os anjos? Segundo a Bíblia, nós vamos ver aqui agora definições de palavras, tá? Hebraico e grego. Então, são mensageiros, segundo a Bíblia. A palavra anjo deriva do latim angelus, correspondente à palavra grega angelos. No hebraico é malako, significando mensageiro, enviado. No sentido de mensageiros, não diz respeito à natureza espiritual deles, mas aponta para a sua missão. Tá? Então a palavra anjo no original hebraico é mensageiro no sentido de missão. Ele tem uma missão de anunciar algo. Tá? Neste mesmo sentido de mensageiro, pessoas também são chamadas de anjos na Bíblia. Então a gente tem que aprender a olhar os textos e descobrir pelo seu contexto ali quando está se referindo a anjos no sentido literal ou a anjos no sentido de mensageiro, no significado da palavra mensageiro, tá? Então, ali nesse mesmo sentido de mensageiro, pessoas também são chamadas anjos. Por exemplo, Malaquias 2,7 chama o sacerdote
de anjo, né? Segundo Samuel 14, 17 e 20, o rei também era comparado a anjo, a mensageiro. Apocalipse capítulo 2, versículos 1, 8, 12, 18 e capítulo 3, versículos 1, 7 e 14, diz também que os pastores, líderes das 7 igrejas do Apocalipse também são chamados de anjos. Tá? Então o contexto desses textos aí se refere a essas pessoas comparados a anjos, como mensageiros. Então, para perceber quando a palavra ou o termo se refere aos seres celestiais, é só observar que ele vem associado à pessoa de Deus no texto. Exemplo, Gênesis 16, 7, quando se refere a anjos ali, está sempre associado com a pessoa de Deus. Gênesis 28, 12, Salmo 34, versículo 7, tá? Então, os anjos são mensageiros. Outra designação também que a Bíblia dá aos anjos são criaturas de Deus. Então Deus criou tudo o que existe, as coisas visíveis e as invisíveis. Entre elas criou os anjos. Colossenses 1,16. Examinando a Bíblia, concluímos que foram criados todos de uma só vez. Deus criou uma companhia de anjos e não uma raça. Tá? Preste muita atenção, ele criou uma companhia de anjos e não uma raça. Mais adiante, nós vamos ver essa questão da raça e companhia de anjos, tá? Então a pergunta que surge aí com relação a eles terem sido criados é: quando eles foram criados? Provavelmente eles foram criados antes da criação do mundo físico, tá? Um texto que pode servir de base para isso é Jó 38, versículos 4 e 7. Né? Ali chama eles de os filhos de Deus, que foram testemunhas da criação de todas as coisas, certamente eram os anjos. Se puderam contemplar toda a criação divina, porque já haviam sido criados. Tá? Então você tem uma base boa ali, para compreender que eles foram criados todos de uma vez só, antes da criação do mundo, em Jó 38, versículos 4 a 7. Quantos anjos foram criados? O número, quantidade, não há como contá-los. Tá? As escrituras falam de milhares. Daniel capítulo 7, versículo 10, Apocalipse 5, 11. Também Hebreus 12, 22 chama eles de miríades, que é muitos. Tá? Mateus 26, 53 se refere aos anjos como legiões. Tentar descobrir quantos são e nomeá-los é impossível, porque a Bíblia dá números indefinidos. Em qual estado eles foram criados? Né? Em qual estado? Qual é a condição dele? Física, espiritual? Qual é o estado deles? Originalmente eles eram santos, tá? Separados, criados para servir única e exclusivamente a Deus. Todas as outras coisas criadas por Deus eram boas. Gênesis 1:31. E os anjos foram criados nesse estado de justiça, bondade e santidade. Havia uma condição original de igualdade em todos os anjos, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Os anjos que assim perseveraram, continuaram a serviço do Senhor e foram chamados eleitos. Mateus 18, 10, 1 Timóteo 5, 21. Uma observação: os anjos maus são os que não perseveraram no estado original. Rebelaram-se e tornaram-se inimigos de Deus, dos outros anjos e também dos homens, e estão condenados a tormentos e castigo eterno. A base bíblica para isso é Judas, versículo 6, Mateus 8, 29 e Mateus 25, 41. Tá? Então aqui nós temos uma separação na classe dos anjos, né? Onde a Bíblia nos mostra claramente que existem anjos bons, anjos que estão na presença de Deus, que estão servindo a Deus, e anjos que deixaram de servir a Deus, que se rebelaram contra Deus, né? Que nós vamos ver mais adiante que a Bíblia chama de anjos caídos, tá? Então aqui é chamado de anjos maus, ou também a Bíblia chama de demônios, daimonium, tá? Que são entidades contrárias à vontade de Deus. Onde habitam? Onde eles moram? Então, se eles foram criados, quando eles foram criados, né? Quantos foram criados? Em qual estado foram criados? Onde eles habitam? Nas regiões celestiais, onde se manifestam. Várias referências nos indicam de que os anjos habitam
numa dimensão celestial, numa outra dimensão, tá? Uma dimensão invisível. Gênesis 28, 12, Apocalipse 8, 5. Quando vêm ou descem à terra, eles o fazem para cumprir uma missão. Atos capítulo 12, versículo 7. E quanto à sua personalidade e à sua natureza, eles são seres pessoais, seres imortais, espirituais e incorpóreos. O que seriam seres pessoais? Então, a crendice popular tem os anjos muitas vezes como espíritos impessoais, uma névoa, né? Uma força, uma energia, ou influências sobre os homens, ou então que eles influenciam os homens. Mas a Bíblia os apresenta como pessoas. São seres inteligentes, têm vontade própria e outras qualidades específicas. Exemplo bíblico, Gênesis 19, versículo 1 a 13, fala sobre isso. São imortais, não são eternos, tá? Nem possuem a imortalidade essencial, que só Deus possui. 1 Timóteo 6,16. Mas eles são imortais. Lucas 20, 36. Da mesma maneira que é a alma dos homens. A eternidade para os anjos é a mesma concedida aos seres humanos na qualidade de criaturas de Deus. Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. São também seres incorpóreos e seres espirituais, ou seja, estão destituídos de qualquer forma corpórea, uma forma física. Eles não têm uma forma física, mas eles têm uma natureza espiritual, tá? Mateus 8,16, Efésios 6,12, Hebreus 1,14. Por isso não possuem carne nem osso, Lucas 24,39. E não podem exercer atividades que são próprias dos seres humanos, Mateus 22,30. Sendo seres espirituais, são também invisíveis. Eles não têm corpo físico, né? Colossenses 1,16. Uma observação. Mas, Marcelo, eles apareceram de maneira física, em forma de homem na Bíblia? Pois é. Então, eles apareceram de forma física humana. Gênesis 18:2, 19:1. Agiram como homens, ingerindo alimentos também. A Bíblia narra sobre isso. Gênesis 18:8 e 19:3. Apenas para convencer de sua presença real as pessoas a quem eles apareciam. Tá? Então, esse era o objetivo deles. Aparecerem em forma física, se alimentarem, para que as pessoas entendessem quem eles eram, tá? Então, os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem. Preste atenção. Os anjos de Deus não tomam outros corpos que já existem, né, físicos, para se manifestarem. Os anjos de Deus. Mas tomam formas de pessoas humanas visíveis para se fazerem manifestos. Eles também são seres morais, tá? Ou seja, se eles são seres pessoais, possuem uma natureza moral e estão debaixo de uma obrigação moral. São recompensados por sua obediência e foram castigados por sua desobediência, no caso os demônios. Há anjos que permaneceram fiéis a Deus. Atos 10, 4 e 22, Apocalipse 14, versículo 10. E anjos desobedientes, infiéis, que caíram da sua condição na presença de Deus. Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 15, João 8, 44, 2 Pedro 2, 4, tá? Então, questão da moralidade dos anjos aí. São seres gloriosos, foram criados com glória e dignidade sobre-humana. Lucas 9, 26. No Apocalipse, alguns anjos são descritos com majestade. Apocalipse 10, 1 a 3. Mas não possuem a mesma glória do Pai, nem a mesma glória do Filho. Eles não são iguais em poder, em eternidade como Deus, né? Em majestade como Deus Pai e Deus Filho, tá? Nem Espírito Santo. São sim seres celestiais, mas não são divinos, tá? Não tem o gabarito, o poder, a igualdade divina, tá? Porque são seres criados também. São seres poderosos, ou seja, é conferido a eles maior poder do que aos homens.
Segundo Pedro 2,11. O salmista reconhece o poder deles. Salmo 103, versículo 20. Eles conhecem as leis da natureza e dominam o fogo e a água. Apocalipse 14, 18 e 16, 5. Entretanto, o seu poder não é ilimitado. Tá? Eles não têm poder assim a torto e direito para fazer o que eles querem. Tá? Eles têm certos poderes, mas é até ali. Tá? Não são onipotentes, ou seja, eles não têm todo o poder. Não são capazes de criar nada, nem esquadrinhar o coração humano. Então eles não podem ler os nossos pensamentos, né? Eles não podem saber o que nós pensamos. Não tem como eles lerem isso. Tá? Só um que pode saber isso é Deus. Podem sim influenciar a mente humana do mesmo modo como outro ser humano influencia. Né? Eles podem sim influenciar a mente humana como outro ser humano pode influenciar ao outro ser humano. A influência dos anjos maus, porém, pode ser impedida pelo poder de Deus. Ou seja, os demônios eles podem agir? Podem. Até mesmo na vida de um cristão? Sim. Mas o poder de Deus pode também impedi-los, tá? Porque são seres criados e eles não têm todo o poder, não são onipotentes. Isso nós podemos ver em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12 e 1 João capítulo 4, versículos 4 e 18. Tá? E aqui mais uma observação. Há muitos outros fatos bíblicos que evidenciam o poder dos anjos, mas isso ficará para um outro momento em outro vídeo, tá? Então eu poderia falar mais assuntos a respeito dos anjos, mas fica para outro vídeo. Mais adiante. São seres inteligentes. Eles não são oniscientes, ou seja, eles não conhecem tudo, mas eles são extremamente inteligentes. Não têm inteligência num grau perfeitamente elevado como Deus, mas a possuem em grau mais elevado que os homens. Segundo Samuel 14, 17 e 20, Mateus 24, 36 e 1 Pedro 1, 12. São seres assexuados, eles não têm sexo, tá? Então, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, ou seja, os anjos de Deus quanto os demônios, eles não apresentam característica de macho e nem de fêmea. Consequentemente, eles não se reproduzem, eles não se propagam. Tá? Então, a Bíblia é muito clara. Lucas 20, 35 e 36. Eles não possuem sexo, tá? Nem feminino nem masculino. Concluindo, então. Conclusão. Embora haja semelhanças entre anjos e Deus e entre anjos e homens, anjos são uma classe separada, uma classe diferenciada dos seres. Tá? Como Deus, mas diferente dos homens, eles não podem morrer. Como Deus, eles são superiores em poder, contudo não são onipotentes. Essas são as lições que nós temos hoje sobre os anjos. Do mesmo modo que Deus e o homem, eles também têm personalidade, eles têm características, tá? De pensamento, de atitude, tá? De consciência. Como Deus, eles são seres espirituais, mas não são onipotentes, como Deus é, tá? Então aqui fica essa primeira lição para que você possa entender um pouquinho mais quem são os anjos. Tá? Então por isso que fica a pergunta aqui, o que você sabe sobre os anjos? Então se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, né? Compartilhando o vídeo com pessoas que você sabe que desejam conhecer mais a Deus de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira. Então nós estamos fazendo vídeos aqui sobre vários temas bíblicos para tirar a dúvida de vocês. E nos ajudem, passe adiante, tá? Passe adiante aí, se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha, também é muito importante para nós, tá? Para que o vídeo possa ser reconhecido como um vídeo que tem bastante visualizações, bastante pessoas gostam, tá? Mesmo que você não gosta também, deixe o seu joinha ali para que a gente possa saber também, tá? A gente possa melhorar em outros vídeos, melhorar aquilo que possa estar errado. Também eu vou te pedir que se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de saber, deixe nos comentários abaixo do vídeo aí, para que a gente futuramente possa preparar vídeos baseados nas dúvidas de vocês, nas perguntas de vocês, para sermos mais objetivos também, né? Que o canal ele está aqui para isso, para tirar as dúvidas de todas as pessoas, também para evangelizar, para anunciar todo o plano de Deus para a vida de todo ser humano. Então, nos ajude, coloque aí suas dúvidas, suas perguntas, e vídeos posteriores, aí, futuros, estaremos preparando esses assuntos para tirar suas dúvidas, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.